Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estou muito feliz que todos estejam aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos retornando com mais um estudo do livro Pensamento e Vida. Chegamos, enfim, ao capítulo 20. Estamos aí com 2/3 da obra já com o nosso trabalho realizado. E hoje, no capítulo 20, estudaremos o título Hábito. Nesse momento da obra, Emmanuel direciona o seu foco para questões mais amplas, diferente do que vinha trabalhando ao longo desses últimos 10 capítulos, digamos assim, do capítulo 11 para cá, onde ele trabalhou as questões mais sociais, temas relacionados à família, ao trabalho, a nossas relações sociais de um modo geral. Agora o foco é uma questão um pouco mais ampla, que eu diria até questões mais espirituais da nossa vida, valores intrínsecos ao nosso espírito, que embora atuantes no mundo físico, nós também desenvolveremos nossos conceitos dentro de uma personalidade um pouco maior, que é o nosso espírito. E para iniciar nosso trabalho hoje, eu quero iniciar provocando a atenção de todos. Me deixe só compartilhar com vocês os nossos slides. Bom, quero compartilhar já nesse início com vocês uma provocação inicial. Somos feitos de hábitos, reflexos mentais acumulados ao longo dos séculos. Mas é na renovação cotidiana, consciente e amorosa, que reside a verdadeira liberdade do espírito. Inicialmente parece uma frase de difícil apreensão, mas tenho certeza que ao longo do nosso estudo de hoje conseguiremos compreender melhor o tema hábito e, ao final, nós sim seremos capazes de compreender essa provocação inicial. Trago também uma frase de Emmanuel, que está incluída no texto. Toda a passagem do Senhor entre os homens é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Portanto, temos aqui uma palavra de Emmanuel que liga muito o Mestre Jesus, como ele atuava, seus hábitos, a esses reflexos mentais que nós construímos ao longo dos anos, né? Com isso, nos perguntamos se os hábitos nos manipulam, se conseguimos ter em mente, de maneira consciente, aquilo que fazemos cotidianamente, ou se vivemos no automatismo nocivo para a nossa experiência enquanto encarnados. Percebemos que aqui nós vamos trazer conceitos relacionados ao Mestre Jesus, que durante a sua passagem pôde nos ensinar a respeito dos hábitos, a respeito do controle das emoções, como que é possível redirecionarmos nossas atitudes para o bem, enfim, para uma busca de nos tornarmos seres melhores. Vamos começar a nossa leitura, desenvolver as ideias que, sem dúvida, serão bastante edificantes para a nossa reforma íntima. Nesse momento, eu convido a todos para refletir sobre algo que aparentemente parece simples, mas que nos transforma, nos faz nos tornarmos, né, seres melhores. Vamos aos slides. Livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Hábito. Inicia, Emmanuel. O hábito
É uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo e lacerando, consequentemente, a nós mesmos. Vamos esmiuçar esse primeiro slide no sentido de, primeiro, conceituar, né, definir o hábito, que é o que faz Emmanuel já nesse início, né? Ele já nos apresenta o hábito como uma esteira de reflexos mentais acumulados. E já nesse ponto, é importante termos uma definição bem clara do que ele quer nos passar, porque esse é o ponto central do nosso entendimento no texto. Pensemos o seguinte: somos herança viva, automatizada. A mente, que é estudada no livro lá no primeiro capítulo, reflete a vida em toda parte. Já vimos isso. Ela já repetiu tanto determinados atos, determinadas atitudes, que acabou por moldar uma espécie de esteira que nos faz seguir de maneira automática as realizações da vida. Nossas atitudes perante a vida. Nossos hábitos nos conduzem a todo instante, a todo tempo. Conduz grande parte das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, sem sequer percebamos. Portanto, é inevitável repetir de maneira inconsciente, e talvez até consciente em alguns casos, certos hábitos ao longo da nossa vida e vamos repeti-los no futuro próximo, vamos repeti-los numa outra encarnação, porque repetimos hábitos incrustados em nosso inconsciente, num ciclo sem fim, digamos assim, que só será interrompido pela força da nossa vontade. Vontade, outro tema trabalhado nessa obra, segundo ou terceiro capítulo, que é o que nos movimenta, né? É o que faz com que nos movimentemos para cortar, para quebrar aquele hábito. E daí sim, construir, reconstruir, reelaborar uma nova esteira de reflexos. Reafirma o autor que vivemos muitas vezes como barcos à deriva. Olha isso. Conduzidos pela correnteza de hábitos antigos. Vou repetir a frase dele, que ele diz: vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, quando se torna algo repetitivo em nossas vidas, nós fazemos, realizamos sem qualquer resistência. Esses hábitos, conscientes ou não, foram forjados ao longo de séculos, em experiências pretéritas, em encarnações anteriores.
Se nós não, em algum momento, não interrompemos esse ciclo, né, manifestaremos ainda nessa vida hábitos antigos. Porque eles se fixam e nos levam a repetir padrões que nem sempre condizem com aquilo que nós queremos, de fato, alcançar, queremos nos tornar. E, às vezes, até nos questionamos por que somos daquela forma. Olha que interessante. Bom, e aqui é importante estabelecermos alguns aspectos quando falamos de hábitos, tá? Existem os hábitos positivos, que podemos assim chamar de virtudes, e também existem os hábitos negativos que podemos nomear como vícios. E aqui entra o aspecto importante da doutrina, que é o processo educativo. A necessidade que todos nós temos de nos educarmos, deixando de lado atitudes negativas, vícios, pensamentos que não nos edificam, para, enfim, consolidar novos hábitos e hábitos mais saudáveis. Esse é o principal eixo norteador da doutrina espírita. Buscamos resolver antigos vícios, nos reformando intimamente, para, enfim, consolidar novos hábitos mais edificantes e benéficos para nós, no primeiro momento, que se refletirão no próximo, direta e constantemente, né? Porque somos feitos de conexões. E nessas conexões, somos multiplicadores daquilo que são nossos hábitos, não é verdade? Ligando isso com os conceitos basilares da doutrina espírita, eu quero trazer uma reflexão importante, onde vemos na questão 894 do Livro dos Espíritos. E olha que interessante, olha como é que Kardec aborda essa questão de uma maneira super sagaz, super inteligente. Pergunta ele aos espíritos: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, meio que contornando essa ideia, né, meio que fazendo uma provocação num questionamento aos espíritos, Kardec pergunta se a pessoa que já promove o bem de uma maneira tranquila, sem qualquer problema, faz o bem espontaneamente, se essa pessoa terá o mesmo mérito daquele que luta contra a sua própria natureza e, bom, enfim, vence essa natureza e aí consegue, sim, promover o bem, né? Digamos assim. Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Olha que interessante. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Bom, muito bacana a resposta dos espíritos aqui, né? Percebemos aqui como que é importante para nós nos educarmos, estabelecermos novas atitudes, novos hábitos, nos desvencilharmos de hábitos prejudiciais, dos vícios, né? Criando virtudes na nossa reforma íntima para moldar novamente essa esteira de reflexos que são nossos atos, né? E dessa forma fazer com que o bem seja
um hábito. Olha que legal. Agora vamos nos voltar um pouquinho para a atualidade, para aspectos mais contemporâneos em nossas vidas. Porque Emmanuel cita isso no texto. Nos atentar para a questão do que ele chama de reflexão automática. É muito comum nos dias de hoje, nessa correria do dia a dia, nesse mundo performático, de discursos rasos, de buscas insanas pela imagem nas mídias sociais, consumirmos ideias alheias, né, que nos surgem, sem o menor questionamento. Somos influenciados em várias situações, em inúmeras condições, que não nos trazem nenhum benefício, principalmente no campo da saúde mental, no campo da saúde psíquica, da nossa alma. Nós alimentamos, nos diz Emmanuel, necessidades que sequer precisamos. Nos entregamos, muitas vezes, a atitudes que ferem o outro de maneira gratuita. E que, bom, acabam por nos machucar também, gerando grandes conflitos emocionais, né, grandes dificuldades, intensas dificuldades nas relações. E o que a gente faz, né? O que nesse momento nós procuramos? Criar defesas. Nós construímos defesas emocionais e defesas essas que muitas das vezes nos adoecem, mentalmente falando. E olha só o alerta que o Emmanuel faz para nós no que se refere a essa pequena ressalva do texto, né? Nós exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Então eu tiro essa frase do texto, porque eu acho ela muito importante, porque se nós não exagerarmos naquilo que de fato necessitamos, que de fato é necessário para as nossas vidas, seria muito fácil erguer uma vida melhor durante o tempo em que passamos aqui pelo plano terreno. E reparem que eu não estou aqui, de forma alguma, militando, né, fomentando aí uma ideia de que temos que viver na miséria, abrir mão de bens e tudo mais. Não, não é isso. A ideia é trabalharmos com a certeza de que temos que buscar certos exageros o tempo inteiro na vida, uma busca de desenfreada de certas loucuras que não nos levarão a uma verdadeira felicidade, que nos tirará de uma paz interna tão ensinada, tão bem ensinada pelo Mestre Jesus. Então, aqui cabe essa reflexão, é importante, né? Vamos prosseguir com nossos slides. Emmanuel continua. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse. E com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Olha só, hein? Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos,
começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Olha só que trecho interessante aqui, né? Nesse apego, a gente pode usar essa palavra, acho ela bem interessante aqui, esse apego a tudo que possuímos, é o que eu vinha trabalhando, é a ideia que eu vinha trabalhando anteriormente, né? Esse apego ao que possuímos, ao que aparentamos, como nos apresentamos, a máscara, né, como nos apresentamos ao mundo, o apego a tudo que queremos controlar, dominar, vamos alimentando o ego com essas chagas da humanidade, com vícios que nos levam a distanciarmos daquilo que é o correto, que é do bem. Esses hábitos negativos, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o medo. Compreende quando ele diz que seria fácil erguermos uma vida tranquila para nós? Se as necessidades fossem mais controladas. Se tivéssemos paz interna para buscarmos essas necessidades, a grande maioria das vezes, somos nós mesmos que provocamos aquilo que passamos. Porque lá no primeiro capítulo, Emmanuel nos diz: a mente cria, é o espelho da vida em toda parte. Então, nós criamos a vida que está no nosso entorno. Se ela é boa, se ela é ruim, somos nós que espelhamos ela. E repare, são hábitos emocionais cristalizados em nós, no nosso inconsciente. Ou seja, verdadeiros reflexos condicionados nessa esteira, né, que foi construída ao longo da nossa existência. E aí aqui eu trago novamente uma frase de Emmanuel, bem importante. Com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo. Chagas da humanidade. Presos nesse automatismo, muitos de nós vivemos num ciclo, como ele diz, de engano e de frustração. Como a vida ela é baseada naquilo que se conecta com o próximo, nós nos conectamos constantemente com o próximo, nós nos iludimos em falsas promessas. Nós desiludimos com aquelas decepções que são inevitáveis e que virão de encontro com os nossos projetos, muitas vezes muito mal elaborados, não é isso? E aí percebemos o quanto a importância desse hábito que forjamos. Começamos aqui nessa altura do texto a entender a importância do hábito. Porque se esse hábito é essa esteira que foi forjada por nós ao longo da nossa vida, da nossa existência, nós ficamos aprisionados naquilo que o autor aí chama de binômio ilusão-desilusão. Nos iludimos e nos desiludimos. E aí precisa, como ele diz, de longos séculos de trabalho, num ciclo de começo e recomeço, de reencarnação, desencarnação, retorno para a pátria espiritual, retorno para o plano terreno, sempre tentando modificar os nossos hábitos, nos melhorar internamente, para, em algum momento, alcançarmos o que almejamos, que é nos tornarmos espíritos melhores. Então, conseguimos aqui entender a importância do tema que estamos estudando hoje, né? Continuemos na nossa leitura.
Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Olha só o que Emmanuel nos diz, hein? A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Viscerais. Sem violência de qualquer natureza, ele altera padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Continua ele. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos, que sabem esperar, e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Bacana, né? Assim, bastante denso, porque aqui a gente precisa estar muito atento ao que o mentor espiritual quer nos passar. Ele nos diz que não podemos desprezar ou sequer abrir mão da rotina, porque ela é importante para moldarmos nossas vidas, principalmente quando ela é construtiva. Uma rotina construtiva nos leva a hábitos saudáveis. Nesse sentido, ela é fundamentalmente importante para a nossa evolução espiritual. Concorda? Portanto, a dificuldade maior não está na repetição. Reparem, essa repetição, seja consciente ou inconsciente, mas sim na qualidade daquilo que repetimos. Se repetimos hábitos saudáveis, se entramos numa rotina saudáveis para a nossa vida material e espiritual, teremos hábitos saudáveis. Simples assim. E aqui, Emmanuel traz o grande exemplo do Mestre Jesus. Como afirmam os espíritos da codificação espírita, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, aquele a quem devemos nos espelhar durante toda a nossa evolução espiritual. Ele é o maior modelo de renovação de hábito. Reparem, pessoal, Jesus é nosso guia e modelo, segundo os espíritos, para tudo, para todos os campos dos saberes humanos. Mas aqui eu quero destacar, em função do texto, que ele é o maior modelo de renovação de hábitos. Porque olha só, vou buscar a frase para a gente compreender. Sem violência de qualquer natureza. Nunca impôs nada. Jesus nunca impôs nada. Não determinou, não obrigou, não usou de violência de qualquer natureza. Mas mesmo assim ele alterou os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Pelo exemplo, pelo hábito, por mostrar como fazer.
Com seus hábitos e seus exemplos, seus ensinamentos, ele refletiu e reflete o melhor de si para nos fazer criar os hábitos saudáveis. Nós só não entendemos. Alguns de nós, né? Reparem, ele substitui a condenação simples e natural da atitude humana pelo perdão. Muito mais fácil para nós, ainda bastante inferiores, espiritualmente falando, é muito mais fácil apontar o dedo e condenar do que perdoar. Ao questionar os sacerdotes e aquela multidão que desejava apedrejar a adúltera, por exemplo, o que seria cumprir o que mandava a lei da época, com uma simples frase, Jesus demonstra o quê? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Com essa frase, que o tempo inteiro nos ensina, que o tempo inteiro nos chama à renovação. Com essa frase, ele mostrou que é possível mudar as atitudes. E repare, mostrou para os sacerdotes, mostrou para a multidão, ou seja, que não há necessidade de apedrejar, de simplesmente condenar, e mostrou para a adúltera que ela precisa mudar os atos dela, as atitudes dela. Essa expressão, ela se popularizou. E hoje, assim, nós usamos essa frase para desafiar a hipocrisia, o julgamento precipitado. Bastante interessante. Significa que ninguém deve condenar ou criticar os outros sem antes analisar suas próprias falhas e imperfeições. Portanto, é um convite à reflexão sobre a própria conduta de apontar o dedo para os outros. E aí eu pergunto, nesse sentido, é ou não é Jesus um grande renovador de hábitos? Basta que prestemos atenção no que ele nos ensina, para sairmos dessa esteira de reflexos negativos, de vícios que nós assentamos como parte da nossa vida cotidiana. Jesus substitui a tristeza pela esperança, o egoísmo pela fraternidade. Ele nos ensina, nos diz Emmanuel, com a manjedoura, o que é simplicidade. E com a cruz, o que é serenidade interna, a paz interior, a confiança iluminada no Pai. E esses aspectos que parecem simples, são poderosas mensagens cristãs que todos devemos cultivar em nossos corações. Muito bacana, muito bacana. Vamos continuar com o nosso texto. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Enfim, a proposta da obra, a proposta do texto, do ensinamento cristão é muito clara.
precisamos criar novos reflexos. Muito daquilo que chamamos hoje de justiça, mais se aproxima a vingança. Muito daquilo que chamamos de amor se aproxima do egoísmo. Natural do ser humano. Pelo menos no estágio que nos encontramos. Nós projetamos no outro aquilo que queremos, chamamos isso de amor. Mas não, isso é somente reflexo daquilo que construímos ao longo dos séculos, ao longo de toda a nossa existência, que formou essa esteira que precisamos reformular, precisamos reorganizá-la daqui para frente, criando novos hábitos, criando novos reflexos. Prestem atenção, criando novos reflexos. Esse é o nosso trabalho. Transformar a bondade, o entendimento, o serviço e o sacrifício em hábitos salutares e automáticos do nosso espírito. Porque transformando-nos, né, ao nos transformarmos, estaremos, por consequência, transformando a sociedade. Eu quero destacar aqui novamente uma frase do texto que é importante frisar. Somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade. Reparem aqui que eu destaco 2 fatores que são primordiais, dos quais devemos nos atentar para realizar a tal mudança de hábito, que é a educação e o dever. A preocupação de educar a nós mesmos, nos autoconhecermos, nos reformarmos intimamente, alcançarmos a paz interna, criando uma nova esteira de reflexos mentais mais sadios. Só que são 2 fatores. Somente um não funciona. Precisamos do outro, que é colocar o dever de servir como prioridade da nossa vida. Dever de servir. Tema do nosso próximo capítulo, tá, pessoal? Então já fica aqui o convite para o estudo do próximo capítulo. Bom, finalizamos o texto e fica aqui o meu singelo convite, trazido com muito carinho para vocês, e também o convite, né, primeiramente do benfeitor Emmanuel e do amado Mestre Jesus, que é o convite para que possamos, em cada pensamento, em cada gesto, em cada decisão de nossas vidas, ter a chance de interromper os reflexos antigos e viciosos e consolidar novas atitudes. Que possamos, dia após dia, fazer do bem um hábito, da fé uma prática, do perdão uma rotina e, enfim, da caridade o reflexo mais espontâneo e mais bonito do nosso caminhar. Nada, pessoal, de reafirmar o tempo inteiro para si, eu não consigo perdoar, eu sou assim, eu vou viver assim, esse é o meu jeito. Desculpas. É a esteira de reflexos mentais que nós criamos. Essa esteira pode ser reformulada.
pode ser recriada com novos hábitos, com novos reflexos, estão aqui, ó, em amarelo, para que todos nós possamos fixar. Fazer do bem um hábito, da fé uma prática, do perdão uma rotina e da caridade o reflexo mais espontâneo do nosso caminhar. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Peço a Deus que nos dê essa certeza, essa sabedoria, essa firmeza de mudarmos dia após dia nossos hábitos. E que o nosso Mestre Jesus, que sempre esteve atento, como esse grande renovador de hábitos, possa ser nossa inspiração e possa envolver o coração de cada um de nós. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão.